Olá, muito boa tarde. Há 175 anos nascia em França o apostolado da oração. Rapidamente se transformaria numa rede mundial de oração que hoje se concretiza em diversas plataformas de comunicação. Temos entre nós o padre jesuíta António Valério, que é o diretor da Rede Mundial de Oração pelo Papa em Portugal. Vamos conversar dentro de instantes. Para já, ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. Aumentaram os casos de perseguição religiosa, é o que diz o relatório 2018, divulgado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O mundo está mais perigoso para quem professa uma religião. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre divulgou o seu relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e as conclusões apontam para um aumento dos casos de perseguição e o agravamento dos abusos em países onde eles já se verificavam. Demonstra que cada vez mais há esta violação aos direitos da liberdade religiosa no mundo. Não nos podemos esquecer que este ano, 2018, celebramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em que este direito à liberdade religiosa está inscrito nesta declaração e, portanto, olharmos para 2018, 70 anos depois, perceber que, de facto, esta liberdade é cada vez mais ameaçada e o panorama nos próximos anos, esta perspectiva, é que se continua a degradar. Este relatório, que corresponde a uma análise realizada à escala mundial entre 2016 e 2018, identifica poucas situações positivas. Posso dizer que a única notícia mais positiva que temos é, de facto, uma inversão do que aconteceu relativamente ao relatório de 2016, com a situação da comunidade cristã e das minorias na Península Nínive, no Iraque e na Síria. Isto porque, portanto, os jihadistas foram expulsos desta região do Iraque e da Síria, e, portanto, isto fez com que a comunidade cristã e as outras minorias presentes nestes dois países estejam neste momento num processo de regresso. O relatório identifica o aumento de situações de violação de liberdade religiosa por parte de atores estatais e o incremento de situações de violência provocada pelo nacionalismo agressivo. Mas entre as conclusões deste estudo está também o alheamento e a indiferença da opinião pública e dos mídia perante a perseguição religiosa. Estão sobretudo preocupados com estas coisas que hoje em dia, que é os direitos dos animais e os direitos, qualquer dia vai ser das plantas e depois vai ser das pedras, quer dizer, estão muito mais preocupados com essas coisas que com as pessoas. Portanto, isto, claro que não é uma causa que seja politicamente correta ou muito popular, é uma coisa religiosa. Eles próprios, a maior parte desses grupos que fazem esse tipo de opinião também acham que a religião é uma espécie de ópio, não é já do povo, mas é ópio de quem quer que seja. Portanto, isso é evidente que nunca é uma causa que seja muito simpática. Portugal não figura neste relatório. É um país que muitos consideram um oásis em termos de respeito pelos direitos das minorias. Mas, ainda assim, existem sempre pontos a solicitar alguma atenção. Naturalmente há sempre coisas que as pessoas dizem que não corre tão bem assim, às vezes até por ignorância. Os casamentos celebrados por as confissões que são permitidos agora ter efeitos civis, coisas desse género, não muito graves. Instalação das confissões, que é um problema para muitas, porque muitas das religiões não católicas existentes, salvo a católica existente em Portugal, não têm instalação, não têm templos, digamos, e instalam-se em edifícios que adaptam a templos. Há pequenos problemas e que são para algumas religiões grandes problemas, mas eu não direi que vivamos num oásis, mas vivemos num estado de convergência religiosa, de diálogo religioso muito sereno. Este relatório, que é publicado de 2 em 2 anos, analisa a situação da liberdade religiosa em 196 países, com base nos testemunhos de representantes da Igreja local, documentos oficiais, agências de notícias e informações fornecidas por organizações de direitos humanos. A Comissão de Liberdade Religiosa promoveu a conferência A Situação da Liberdade Religiosa em Portugal e Espanha, 2 experiências em regime democrático. Foi no auditório do Centro de Estudos Judiciários em Lisboa.
Um edifício que durante os séculos XVII a XIX foi o principal estabelecimento prisional de Lisboa e a cadeia central do sistema penal português, foi o palco onde decorreu a conferência A Situação da Liberdade Religiosa em Portugal e Espanha, duas experiências em regime democrático. A organização coube à Comissão de Liberdade Religiosa, que enalteceu os exemplos de Portugal e Espanha. Temos um bom enquadramento constitucional, não é? Um direito constitucionalmente garantido em termos amplos. Temos também um regime que, por um lado, reconhece a posição, digamos, a tradição histórico-cultural da Igreja Católica em Portugal e a sua relevância, mas não deixa de reconhecer também direitos amplamente às demais confissões religiosas. En España la libertad religiosa es algo muy nuevo que llega con la Constitución de 1978 y después de casi 40 años de libertad religiosa en España, yo creo que debemos reconocer que nuestro modelo es un modelo que yo creo que ha sido ejemplo en otros países de Europa, un modelo que ha apostado fundamentalmente por un principio de cooperación con las confesiones religiosas, debido a que nuestra Constitución ha entendido desde el principio de neutralidad y de aconfesionalidad que el hecho religioso era algo bueno. Se quisermos utilizar a distinção entre maioria e minorias, podemos dizer que temos um regime em que a maioria respeita as minorias e as minorias respeitam a maioria. Assinalar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos de adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos esteve na base desta organização. Não podia faltar nestas comemorações. Primeiro, ela é parte dessas duas declarações, da Declaração Universal de 48, da Convenção Europeia de 50, que nós só ratificámos em 78. Em segundo lugar, a liberdade religiosa é, porventura, das liberdades fundamentais, aquela que custou mais sangue na história. Foi com as revoluções nos Estados Unidos e na França, 1776 e 1776 e 1789, que pela primeira vez se declarou a liberdade religiosa de todas as pessoas e o princípio, portanto, da igual proteção das religiões, da liberdade de ter religião, de não ter, de mudar religião, de praticar religião, e isso foi uma grande aquisição civilizacional. A Comissão de Liberdade Religiosa realçou que a relação do governo com as confissões religiosas é boa e que o diálogo que existe com as próprias confissões é um exemplo. Uma lei que é abrangente, que veio dar um estatuto de dignidade às diversas confissões religiosas existentes e, portanto, há um clima de paz, digamos, religiosa em Portugal. Não temos, penso mesmo que seremos dos países da Europa onde não há problemas visíveis, não quer dizer que não haja um problema ou outro. A Comissão da Liberdade Religiosa retomou o normal funcionamento a 5 de setembro de 2016, após um período de 5 anos sem presidente nomeado pelo governo. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé celebrou 50 anos de história e está apostada em promover a justiça social entre os angolanos. Há 50 anos que os bispos de Angola e São Tomé se reúnem como Conferência Episcopal Autónoma. Na última Assembleia Plenária, assinalaram meio século de história, encerrando as celebrações que contaram com o enviado do Papa e com o representante da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Cordeiro. Celebrar 50 anos da CEASTE é um momento importante da presença da Igreja neste país e do envolvimento dos bispos que hoje dão um novo sentido à evangelização. Natural de Angola, o bispo de Bragança Miranda afirmou também as boas relações entre Portugal e Angola no contexto eclesial. Não só na relação pessoal, na relação institucional, na relação entre conferências, mas sinto esse ambiente de uma autêntica
fraternidade e do encontro, e nestes dias que estive com os irmãos bispos de Angola senti-me um deles, no meio deles, e porque é a mesma e única igreja, não apenas pela minha parte afetiva, mas na relação efetiva da comunhão e da colegialidade. Momentos de celebração dos 50 anos que são também de projeção do futuro, agora com novos desafios. A construção da paz, da reconciliação e da unidade é uma tarefa que vai continuar sempre. Esta nunca terminará. Para todos os efeitos, a SEAST se propõe sempre ser um veículo de evangelização, um veículo da promoção da pessoa humana, um veículo que vai ajudar a formar consciências e consensos também. Porque, como temos dito, a SEAST sempre assume-se como a voz dos sem voz. Coloca-se a Igreja o desafio do compromisso permanente com o homem, com a pessoa humana, com a verdade, com a justiça, sobretudo a justiça social, na construção de uma sociedade sempre mais fraterna, na construção de uma sociedade em que o homem se sinta respeitado na sua própria dignidade, e o compromisso de fazer com que o Evangelho continue a iluminar, a inspirar positivamente a construção da sociedade humana. O fim da guerra e a construção da paz marcaram os 50 anos da SEAST, apostada agora em promover a justiça social numa sociedade onde são evidentes as assimetrias sociais no vasto território angolano. Já sabe que encontra estes e outros temas em agência.eclesia.pt, o portal informativo da Igreja Católica. Falamos agora de uma história de 175 anos, uma proposta de oração e envolvimento ativo na vida da Igreja, o Apostolado da Oração, que é hoje a rede mundial de oração do Papa. Boa tarde, Padre António Valério. É uma longa história, mas com uma originalidade. Este foi um projeto de oração que, desde o início, queria envolver todos e desafiava todos a assumirem na sua condição de vida, nos pequenos gestos que faziam, o entregar e o ter presente aquilo que a Igreja ia fazendo, até em realidades distantes, através da atividade missionária. Era assim? Sim, exatamente. E foi uma surpresa, imagino, para aqueles que começaram o Apostolado da Oração, que surgiu numa casa de formação dos jesuítas, e por isso é que esta obra pontifícia continua confiada à Companhia de Jesus. E nesta casa de formação, o diretor espiritual da altura, isto em 1844, que lhes propôs que pudessem fazer da sua vida diária, do tempo de estudos, dos tempos em que tinham que arranjar as coisas da casa, dos seus apostolados, que pudessem fazer daquilo uma oração, das suas ações e dos seus gestos, uma oração em favor dos missionários que estavam nas terras longínquas, e para estas terras que eles desejavam muito ir, eles tinham quase uma espécie de crise espiritual ao pensar que aquilo que nós fazemos serve pouco para a vida da Igreja, porque temos que estudar, temos a vida do dia-a-dia, e depois estão os grandes missionários no Oriente ou noutros países das missões adjuntas e que nós não podemos fazer nada. E então esta inspiração foi fazer da própria vida uma oferta para ajudar os outros. Isto depois começou a crescer muito, começaram a falar desta proposta de vida e de oração às pessoas ali à volta. E despertou o interesse do Papa. Depois despertou o interesse do Papa. Isto já foi em 1876, o Papa Leão XIII, que já assumiu uma comunidade que já eram muitas centenas de milhares de pessoas, já espalhadas por toda a Europa, e que então disse: se há tanta gente a rezar pelos missionários, eu vou todos os meses confiar-lhes uma intenção particular de oração. E foi assim, depois também foram aprovados os primeiros estatutos e começou este serviço pontifício de oração pelas intenções do Papa. Entretanto, o Apostolado da Oração é hoje uma editora. Muitas pessoas conhecem as publicações que saem desta chancela editorial. Muitos também daqueles que nos veem e escutam familiarizados com aqueles papelinhos pequeninos, as pequeninas folhas das intenções para o mês de oração pelo Papa. Mas, entretanto, há todo um leque de plataformas acompanhando os tempos também em que o Apostolado de Oração hoje está presente.
Pois, aquilo é curioso que, passado 20 anos da fundação do Apostolado da Oração em França, num seminário, como é que 20 anos depois já estava a entrar o Apostolado da Oração em Portugal? Os primeiros grupos em Portugal é dessa altura, 20 anos depois, e depois ficou confiado à Companhia de Jesus e começaram então a fazer-se estas publicações para ajudar os grupos nas paróquias que estavam a rezar pela intenção do Papa, com a publicação do Mensageiro do Coração de Jesus, que já é publicada há mais de 140 anos, estes bilhetes mensais, que então era a forma de entregar pessoalmente às pessoas uma pequenina oração e o recordar qual é que é a intenção que o Papa estava a propor para o mês. Isto manteve-se ao longo de todo este tempo e agora, à medida que depois foram progredindo as várias tecnologias disponíveis e os materiais disponíveis, assim, a passagem depois desta proposta para o digital foi óbvia e necessária, pois com os projetos que se começaram a fazer, desde há 10 anos atrás, que começamos então a propor isto já no mundo digital. Entretanto, já que o Papa Francisco assumiu-se esta designação também de Rede Mundial de Oração do Papa, surgiu o vídeo do Papa, mensalmente, não é? Uma proposta que o Papa Francisco lança e que tem feito muito sucesso, digamos, despertado muito interesse nas redes sociais, é muito partilhado e tem desempenhado também uma função muito interessante. Pois é, sobretudo passar o contexto da intenção do Papa não apenas para uma comunicação interna da Igreja, não apenas uma proposta para os cristãos, mas abrindo a ação e a missão do Apostolado da Oração como Rede Mundial de Oração do Papa, quer dizer que o Apostolado da Oração continua a sua missão e a sua vitalidade mais ligada a uma estrutura diocesana, mas depois outras formas de participação nesta rede. E a forma e o modo digital é uma destas formas de pertença. E o Papa Francisco, ao aprovar este serviço pontifício como obra própria sua, também de alguma maneira dá a cara, literalmente, ao gravar todos os meses um vídeo onde explica a sua intenção de oração. E por isso, estando depois disponível nas plataformas digitais, chega não apenas aos católicos, mas a todos aqueles que, de coração de boa vontade e que querem entender o que é que o Papa propõe para o mundo e para um mundo mais pacífico e mais justo, também entram em sintonia com esta proposta do Papa, no espírito de comunhão, no espírito de diálogo e de abertura, e por isso o vídeo do Papa é um vídeo para crentes e não crentes, claramente, e membros de outras religiões. E depois há também o Passo a Rezar, há o Click to Pray, hoje temos muita gente nos transportes públicos, não é? Que faz oração, que faz ali a sua oração da manhã, caminho do trabalho, é uma forma também de levar esta proposta de oração e de alguma forma conseguir fazer um momento de paragem e de silêncio mesmo no buliço da grande cidade. E o que caracteriza a vida de hoje, de facto, é um ritmo mais elevado, às vezes até frenético, e depois com uma dificuldade muito grande de contacto com a própria interioridade e em arranjar, num horário muito preenchido, um tempo de oração e de encontro com Deus. E por isso estas propostas digitais ajudam a trazer a experiência da oração para a mobilidade que caracteriza os ritmos da vida de hoje. E por isso é que também tem uma aceitação muito grande, porque as pessoas procuram, de facto, algum apontamento espiritual para o seu dia. E estas plataformas conseguem-lhe dar uma visão mais profunda também daquilo que está a acontecer no dia-a-dia e não se deixarem levar pelos acontecimentos, pelo correr das coisas. Entretanto, estes 175 anos não passaram despercebidos ao nosso episcopado. Já é conhecida uma nota pastoral alusiva a esta data, a estes anos que se comemoram, e os nossos bispos continuam a reconhecer realmente a proposta para todos, transversal, que continua a ser este desafio do Apostolado da Oração, que vai além dos movimentos, das pertenças, dos carismas. É uma proposta transversal que envolve todos e que desperta e, uma vez mais, convida a associar estes pequenos gestos do dia-a-dia a uma intenção concreta de oração. Exatamente, e os senhores bispos também reconhecem muito o trabalho que o Apostolado da Oração tem feito ao longo destas décadas no nosso país, como promoção da vida de oração pessoal e comunitária nas comunidades e nas paróquias, e depois toda a abertura que isto também tem gerado de as pessoas poderem encontrar Deus e oferecerem a sua vida por motivos muito concretos que são indicados pela intenção do Santo Padre, por isso até abrir o horizonte da própria oração
ao horizonte do mundo, ao horizonte da missão da Igreja e não ficar tão focado apenas nos aspectos mais particulares ou do contexto das pessoas e das comunidades. E por isso os senhores bispos reconhecem com muita alegria este trabalho e a ajuda que o Apostolado da Oração, agora a Rede Mundial da Oração do Papa, dá a uma vitalidade espiritual das próprias comunidades. Estamos no final do nosso tempo, mas olhamos a todo este ano, que agora começamos, digamos assim, vai ser muito marcado por estes 175 anos do Apostolado da Oração. Em outubro de 2019, há iniciativas já agendadas e previstas neste âmbito. Sim, a nível nacional, há uma que seria a celebração dos 175 anos, como ano jubilar do Apostolado da Oração, onde se realizará no dia 19 e 20 de outubro, dia 19, um colóquio sobre o coração de Jesus, que é a fonte e a inspiração da espiritualidade do Apostolado da Oração, e por isso será falar também da história do Apostolado da Oração em Portugal, isto no dia 19, no sábado, e no dia 20 será a peregrinação nacional do Apostolado da Oração, onde se vão convidar todos os centros que estão nas dioceses do nosso país a vir comemorar este jubileu. Tenho a felicidade de ser no dia 20 de outubro, que é o Dia Mundial das Missões, coincide com o encerramento do ano missionário, convocado também pela Conferência Episcopal, e por isso esta peregrinação também integra o encerramento do ano missionário. Será certamente um motivo de grande alegria para a Igreja em Portugal, a celebração. Certamente um tema também que vai merecer agora, ao longo destes meses, a nossa atenção especial. Padre António Valério, muito obrigado por ter vindo hoje aqui partilhar um pouco do que é, afinal, e do desafio que continua a ser o Apostolado da Oração. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. A terminar, lembro que ainda hoje, pelas 22h45, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Pela nossa parte, agradecemos a atenção que nos dispensou, prometemos voltar amanhã, a esta mesma hora. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.